apresentar essa parte agora. Mais um minuto e depois a gente começa. E tema. Tararirarirariram. Gonna feel it that way. Down. That way. Very that way. Vamos começar a segunda parte do tutorial. Agora o que vamos ver é o que vimos na primeira parte. Trabalhamos configurando manualmente os roteadores. Agora vamos ver como podemos automatizar as configurações. Sí, ahí está. Ok. Muito bem. Vamos ver como trabalha a aplicação que nós vamos usar, chamada Ansible. E vamos entrar aqui na questão sobre o comportamento desses aplicativos que nos permitem automatizar o que nós temos que fazer entre servidores e dispositivos. E trabalham em alguns casos como maestro agente. Em geral, o que nos permitem esses aplicativos é fazer configurações automáticas, ou seja, gerenciar as configurações. Tudo isso surge como no que se conhece como ferramentas de desenvolvimento e operação e também no conceito de integração contínua e entrega contínua. Esse conceito vem mais dos programadores, mas se aplica também neste caso. Em geral, o que se faz é um conjunto de tarefas executadas sequencialmente e se consegue esse objetivo de fazer uma mudança na configuração. A maioria das ferramentas, talvez vocês já conheçam, pelo menos algumas delas. Nós vamos usar a Ansible, mas também há outras com as quais vocês também têm experiência, Chef, Salt Jenkins, Puppet, mas há outras. De todas essas, cada uma tem uma característica, em alguns casos elas se parecem, em outros casos elas não se parecem. Aqui temos uma tabela para comparar Ansible com Chef e com Puppet. Lembrem que a apresentação está disponível na página do evento, onde está o laboratório. Vocês podem fazer o download da versão em espanhol e também em português.
A diferença que há entre essas 3 ferramentas, uma está escrita em Python, as outras em Ruby, trabalham de forma diferente na configuração, e aqui também tem uma forma diferente quando trabalha embebido. Isto é relativo, podemos dizer que a Ansible é mais simples, o Chef intermediário e o Puppet é um pouco mais avançado. A arquitetura de trabalho, em termos de arquitetura, a Ansible só tem mestres e não tem agentes. Os outros 2 vocês têm que configurar mestre e agente, um agente que vai ser gerenciado pelo mestre. Os protocolos utilizados para a comunicação também são diferentes. Alguns usam REST, a Ansible usa SSH e alguns desenvolvimentos também para uso com NetConf. Depois temos a gestão da configuração. A Ansible é Push and Pull. Chef e Puppet são Pull apenas. Vamos dar uma olhada na arquitetura do Ansible. Originalmente é um projeto da Red Hat. O Ansible ficou livre e eles tomaram outro projeto chamado Tower. E não é um projeto aberto, não é open source, não é livre. Vocês vão encontrar diferentes elementos e o que nós vamos encontrar aqui, vamos ver, é um coração com esses 4 elementos: o inventário, os módulos, os plugins e as aplicações tipo AP. Depois vamos ter um playbook do Ansible, que é o arquivo original e principal, onde são definidas as primeiras tarefas. Depois, essas tarefas podem chamar outras, mas sempre começa num ponto que é com a leitura deste arquivo, chamado Playbook. Também podemos ter as configurações do banco de dados, também pode estar na nuvem, pode haver interação entre essas configurações para a sua aplicação nos hosts ou nos dispositivos que queremos administrar. Os componentes do Ansible, no início, por enquanto não podemos aprender tudo o Ansible, mas simplesmente dar a vocês um conceito para que depois vão aplicar. Nós temos o Node Controle, a máquina na qual o Ansible está instalado. Não é preciso instalá-lo nos nós que vamos configurar. Temos os nós administrados, que são aqueles hosts remotos, onde vamos aplicar as mudanças que queremos fazer. Como viram aqui, o inventário seria a lista de nós que queremos administrar. Um nó de controle, com os hosts que queremos administrar, e o inventário, que é essa lista de equipamentos onde vou aplicar a configuração. Este é um exemplo com o inventário. E aqui podemos definir grupos. Podemos ter um grupo com hosts que tem uma característica determinada. Por exemplo, servidores que rodam Debian. Outros que rodam ou executam outros sistemas operacionais ou outros equipamentos, por exemplo, roteadores. E teremos também a diferenciação entre grupos diferentes. Podemos aplicar depois uma gestão de configuração a um grupo completo de hosts. Neste exemplo, vamos ver um SSH para a configuração. Ansible está composto de múltiplos artefatos. Esses artefatos, bom, aqui estão apenas alguns nomeados, mas os mais importantes são
desta lista: playbooks, as tarefas que vamos executar, variáveis que vamos utilizar, módulos, coleções e modelos ou templates. Muito bem. Muito bem. Então, um dos artefatos que nós temos é o Playbook, que é um arquivo escrito em YAML, que é chamado no início da execução das tarefas. É uma lista organizada de tarefas que contém diferentes elementos. Estes elementos podem ser outros artefatos, como as variáveis e hosts, que também estão para incluir arquivos de configuração completos que queremos replicar. Há várias coisas que podemos querer ter dentro de um playbook. Define, então, um fluxo de tarefas a serem aplicadas para o aprovisionamento, a configuração e aprovisionamento em equipamentos remotos. Outro artefato que vimos são as tarefas. Esta é uma chamada, um módulo de Ansible. Vamos ver como se chama esse módulo, mas é a parte importante onde definimos o que queremos fazer. Para fazer uma mudança de configuração, às vezes precisamos de várias tarefas. Usar vários módulos de Ansible segundo o que queremos fazer. Essas tarefas podem ser de dois tipos: simples, por exemplo, instalar um pacote de software ou copiar um arquivo de configuração. Outras são mais complexas, que podem implicar a implementação de uma infraestrutura completa num provedor de serviços, por exemplo. Aqui temos um exemplo de duas tarefas comparadas. São bem simples, comparadas com a aplicação de um pacote, a instalação de um pacote no servidor Linux. Neste caso, o exemplo está com a apt, mais do que Debian e Ubuntu. O Joom também é outro que usa Linux. Aqui temos um nome, define a tarefa. Mais do que o nome define a tarefa, à medida que ela vai sendo executada, vamos vendo na tela que essa tarefa está sendo executada. E aqui vou usar o módulo apt, que já vem no Ansible. Simplesmente eu digo que pacote eu quero instalar. Name se refere ao módulo, não à tarefa. E o estado, eu quero dizer que, por exemplo, eu quero que ele instale a Apache 2. Todos conhecem como servidor da web. E peço que instale a última versão mais recente. A mesma coisa, se fazemos na linha de comando do Linux, estaríamos executando apt install Apache 2, ou Apache 2. A mesma coisa eu posso fazer na hora de instalar um pacote do Debian. Por exemplo, eu uso a mesma ferramenta, o mesmo módulo, e eu simplesmente digo qual é o arquivo .deb que eu quero. Isso, traduzido em linhas de comando, seria um dpkg-i, indica onde está o arquivo, um apt install, indicando onde está o arquivo. As variáveis funcionam para flexibilizar as tarefas que fazemos. Podemos gerá-las no momento ou mudá-las no arquivo na configuração. Elas tornam mais dinâmicos os templates ou modelos. Há certas variáveis no Ansible que não
podem ser modificadas, isso devemos respeitar. Elas são próprias do Ansible. Essas variáveis são chamadas facts e também são chamadas como variáveis mágicas. O que quer dizer isso? Eu posso fazer uma primeira tarefa e trazer as informações do dispositivo no qual eu quero mudar a configuração. Essas variáveis, mas as próprias que estão no meu sistema, dentro do meu sistema que usa Ansible, essas são as que eu não posso mudar. Se eu quero saber que sistema operacional tem o dispositivo ou que distribuição de Linux tem, eu posso aplicar uma variável, eu faço a consulta e me devolve a distribuição do Linux. O que quer dizer isso? Às vezes posso considerar que versão do sistema operacional ou de firmware que tem esse equipamento e com base nisso decidir se eu aplico uma tarefa ou outra. Os módulos são uma parte importante relativa à definição das tarefas. Temos módulos de dois tipos, de core, que são os oficiais do Ansible. Esses são os que estão disponíveis e eu os aplico. Eles são mantidos pela comunidade e eles são, na verdade eles são corrigidos e são mantidos e corrigidos os seus erros. Os módulos extras são mantidos pela comunidade. Qualquer um pode usar um módulo Ansible e colocá-lo à disposição da comunidade. Mas ele pode ser descontinuado, não ter uma atualização e também pode ter uma baixa prioridade em termos de problemas informados. Mas vocês podem usar com total tranquilidade aqueles módulos da comunidade. Os módulos são aquilo que você transfere a um diretório temporário, depois é executado, vai dependendo do dispositivo remoto, ele é executado e eliminado numa só ação. A saída que vocês vão ver quando nós executarmos agora as tarefas estão no formato JSON e o programa Ansible processa esses dados que são devolvidos na máquina de controle, vai nos dizer então se há um erro naquilo que foi executado ou se não há erro. Este é um exemplo da coleção de módulos que quando eu quiser trabalhar com equipamentos Cisco, por exemplo, há diferentes modelos operacionais de Cisco. O que nós vamos usar, que é parecido ao FRR, perdão, é o Cisco IOS. Esse módulo me permite aplicar as configurações de forma similar. Não são completamente iguais, é preciso fazer alguma modificação em algum caso, porque elas não coincidem totalmente. Os seus comandos de FRR não coincidem totalmente com os comandos do Cisco, mas há módulos do FRR que estão aqui na comunidade do Ansible, chamado Galaxy, que é um repositório onde podemos gravar um módulo e fazer ao contrário, tirar de outros que foram dados por outros, e esse repositório às vezes se transforma em coleções, dependendo do que tiver sido desenvolvido. E eles podem ser escritos ou gravados de uma forma que a comunidade normalmente respeita. Isso implica que devemos gerar os arquivos de tal forma que os outros possam baixá-los, entendê-los e utilizá-los. Aqui, com o comando do console, vocês podem buscar os módulos referidos a FRR, que seria o software que usamos nesse laboratório, como sistema de roteamento. Aí vocês têm vários, alguns deles podem ser usados, alguns fazem mais coisas do que os outros, mas todos estão disponíveis.
Depois temos os templates, que são planilhas numa linguagem chamada Jinja 2, que permitem fazer modificações enquanto executamos as tarefas. Então, preenchemos os templates com dados que vêm de outra tarefa. Isso nos dá muita flexibilidade e permite que possamos completar determinados tipos de tarefas e reutilizar os códigos para aplicação em diferentes dispositivos. Esse tem uma série de vantagens. Jinja 2 é bem completo, é um template bem completo. Não vamos falar muito sobre isso porque não temos tempo, mas já sabem. Quais são os primeiros passos no Ansible? A primeira coisa é instalar Ansible no nó central. Só posso fazer, como vimos nos primeiros slides, que está escrito em Python. Então, uso essa linguagem. Python, os que usaram é pip, uma forma de instalar com facilidade os pacotes em Python. Depois eu crio o inventário, como vimos no exemplo, grupo 1, grupo 2, ou também posso colocar os endereços IP ou os nomes das máquinas às quais eu quero configurar. Depois posso verificar se esse inventário está bem, o arquivo inventário está correto. E temos algo importante aqui. Quando trabalhamos com equipamentos Linux, o melhor é copiar a chave pública em cada sistema remoto. Isso evita que eu tenha que colocar a password. Então, também me dá a possibilidade de conseguir o shell e posso lançar um ping a todos os hosts que estão definidos no meu inventário. Bem, por um lado isso é Ansible, e depois vamos ao que é a automação. Qual é o estado atual da automação? Existem várias coisas. Não é tão simples. E não são todos os elementos que estão à volta, e cada desenvolvedor e fabricante de equipamento que desenvolve o seu software usa um protocolo que eles escolhem, o que é mais conveniente. Essa é a realidade. Porém, vamos ver brevemente uma visão geral do estado atual da automação. E assim temos que considerar os protocolos no geral que são usados, os protocolos que permitem a automatização ou a automação, os protocolos de transporte, os modelos de dados, o formato da codificação desses dados, a linguagem de programação em que se implementou a aplicação em si e os administradores da configuração. Este seria um modelo de diferentes camadas de automação. Eu tenho uma aplicação, um aplicativo aqui, consideramos que é o Yang. Depois temos os protocolos usados para fazer essa automação. Então, em alguns casos eu uso o netconf, em outros hashconf, em outros o GNMI. Depois tenho o formato da informação, que é diferente ao modelo de dados. Isso é informação. Então, o que eu tenho aqui pode ser XML, JSON ou JSON, e depois tem o transporte. Pode ser SSH, HTTP, HTTPS, que é mais seguro, e também Remote Procedure Call do Google, que é o gRPC. Os protocolos são os que vimos agora, o protocolo de transporte, modelo de dados, o formato da codificação e também as linguagens de programação. Temos desenvolvimentos em C++, Python, Golang, Ruby, Rust. Existem vários. Aplicações. Com certeza vocês
tem equipamentos Juniper, Cisco, Microchip, de outros diversos tipos. Existem várias, mas nem tudo suporta todas as opções. Então temos Ansible, Puppet, Salt, Kubernetes. Temos outros, por exemplo, Paramiko, NetMiko, o Python GNMI, Nornir e NetMiko, Napalm, enfim. Dentro de NetMiko, por exemplo, tem um que é bem usado em Juniper, que é PyES. A Arista também tem suas características, NetPalm. Depois tem gerenciadores de configuração, ou seja, temos o software que faz a manutenção dessa configuração e que seja compatível. Temos, por exemplo, equipamentos ou software que é gratuito, por exemplo, SysRepo ou Netopir 2 da SESNet, Clarkson e Humaworks, e depois tem outros que são pagos, Confid, NSO, nesse caso esse é da Cisco. E, finalmente, por que é importante essa parte dos protocolos? Porque eu não vou usar só a administração da configuração, mas eu vou usar também a telemetria. Todos estes protocolos me permitem obter informação do dispositivo remoto. E essa informação, eu vou fazer a gestão mediante a telemetria. Ou seja, por um lado, vou configurar e, por outro lado, com esses protocolos, vou obter informação. O protocolo SMT, que é usado para obter informação dos equipamentos, eu não vou substituí-lo, mas, na verdade, eu posso ter uma ferramenta que é mais completa, que vai me permitir não só obter informação, mas também configurar. E com a telemetria, existem certos estados nos dispositivos de interface dos protocolos onde eu posso receber informação que existe uma mudança. Isso é bem relevante, porque eu não preciso fazer consultas cada 5 minutos. O equipamento com o NetConf, por exemplo, ou gRPC, vai me informar que houve uma mudança, que caiu uma interface, por exemplo, ou que existiu uma mudança no BGP. Então, é parte dos benefícios desses protocolos que são um pouco mais novos. Finalizamos, então, a apresentação aqui. Voltamos ao laboratório. No, ahí estoy. Ah, bueno. Bueno, vamos a... Vocês lembram onde começamos hoje? https://github.com/lacnog/rpki labs. O Nico vai projetar porque eu fui ejetada do Zoom e não consegui voltar. Oi, aqui. Você precisa deixar de compartilhar? Bom, o Nico primeiro vai compartilhar a página que vocês tinham hoje, por onde entraram, e está a diretriz lá também, as indicações. Ah, ok. Nesta página, vocês vão para a guia de prática de interconexão, de automação com Ansible e BGP Q4. Devem escolher a guia de prática de automação com Ansible e BGP Q4.
Se todos lembram a sua senha, lembram? Entra aqui. A ver, a ver. Te falta la T. Labs, dot training. Dot training. Dale. T-Labs Training. .tlabs.training. Raro, no entiendo. No, debe haber algo mal. Dale, dale, compartilo. Ahí está, ya está. Como decía Santiago, Como dizia o Santiago, para essa parte do laboratório, vocês vão precisar de uma senha para ter acesso com a automação do script que vai executar no cliente. Vocês precisam de uma senha para chegar ao roteador. A senha de cada um dos roteadores de vocês é diferente. Então, o que vamos fazer agora é indicar a vocês como ter acesso à lista das senhas. Vocês precisam procurar a que está definida para vocês e usá-las para poder aplicar o que o Santiago está dizendo. Para ter acesso à lista de senhas, vocês precisam ir para a página inicial, quando colocamos o usuário e a senha, ainda deve estar no navegador, e se não for o caso, entrem no endereço lacnic43.te labs.training. E uma vez que vocês estão ali, o primeiro link de cima era para as indicações da prática. Esse segundo é a lista de senhas. Então, vocês fazem clique aí, vão ter outra tela. E assim poderão ver todas as senhas que vocês têm. Procuram nessa lista a que é por o grupo de vocês. Por exemplo, se vocês são grupo 10, seria aqui. A senha é tudo que está depois da vírgula. Tudo que está depois da vírgula, incluindo o símbolo igual no final. Busquem a senha do grupo de vocês e é essa que vocês devem usar na configuração que o Santiago vai explicar agora. Pode ser? Se alguém precisar de ajuda, vocês levantam a mão e a gente vai. Alguém precisa de ajuda? Eu já vou ajudar. Mais alguém? Vamos continuar. Estamos todos na página da prática? O laboratório de Ansible e BGPQ4. Se alguém necessita ajuda, Se alguém precisar de ajuda, por favor, levantem a mão. Vamos continuar. Temos o mesmo cenário, a mesma topologia que estávamos observando até agora. E o primeiro passo é instalar a coleção Ansible que vamos usar. Vocês conseguem observar? Precisam que
Aumentemos o tamanho da letra? Bem, vamos executar este comando então. Bom, no meu caso diz que já está instalado porque nós fizemos o teste para que funcionasse. Então vocês vão receber outra mensagem que vai dizer que a instalação foi correta. Por favor, avisem se alguém não conseguiu fazer este passo. Ok. Voltamos à prática. E agora o que vamos fazer é clonar um repositório onde estão todas as tarefas escritas em Ansible para poder executar. Vamos então para o segundo comando, que é clonar este repositório. Eu já fiz, então vocês precisam fazer agora. Não, tá igual. Quem está com o controle da tela, não sei se vocês conseguem ver que tem um quadrado preto aí no meio. Eu não sei se há um problema com a projeção. Bom, vamos evitar essa caixa preta. O que vamos fazer é entrar nesse diretório. Hola. Ahora lo que... Ok. Vamos continuar então. Vamos executar o comando tree Ansible. E aqui vai mostrar os diferentes componentes, ou seja, os arquivos que estão disponíveis. Onde diz backup, são testes que vocês vão completar e vão completar com as configurações, como podem ver aqui, mas vocês têm vazio. Depois tem o host, que é o inventário,
que vão estar todas as tarefas que nós vamos executar, o playbook, que é o arquivo que indica o início das diferentes tarefas, um template, ou modelo, que depois vemos como se usa em Jinja 2, e depois um arquivo de vários. Vamos passar rapidamente, vamos deixar isso. E vamos ao que é necessário fazer. Vocês vão modificar o arquivo host e vão colocar onde está o ITs, o número de grupo. Onde está o X, vocês vão colocar o número de grupo que vocês têm. Podem editar. No arquivo variáveis ou vários, que é cat vars, hífen de baixo, ios.yml, vocês precisam indicar 3 espaços específicos, onde diz Ansible Password, está todas as X, vocês precisam colocar a senha que cada um de vocês tem, que vimos agora com o Nico, a lista de senhas. Essa senha vai entre aspas simples, como está aí. Depois, nesse arquivo, depois precisam mudar onde diz a variável myASN, onde tem 2x, vocês colocam o número de grupo de vocês. E no router ID, onde tem a x, também o número do grupo. Então, cada um vai executar as tarefas de Ansible, só que no seu roteador. Santi, eu quero fazer um comentário. Eu gostaria de lembrar, para quem está chegando, ou que talvez estejam um pouco perdidos, vocês precisam executar isso desde o seu cliente. Vocês precisam executar dali. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e a gente vai ajudar. Bien. Ya comenzamos entonces. Vamos começar então com as tarefas. Alguém tem algum problema até aqui? Ali, ó. Quem precisava de ajuda? Mais alguém? Volvemos Voltamos a explicar por via das dúvidas. No arquivo host, precisam mudar o X e colocar o número de grupo. E no arquivo vars, hífen baixo ios.yml, precisam colocar a sua senha
e substituir tudo que é X pelo número do grupo. Lembrem que se o grupo é do 0 ao 9, vocês precisam colocar 0 antes do número do grupo. Bueno, mientras ahí las ayuda Silvia. Enquanto Silvia e Nicolás ajudam vocês, vamos avançando, pensando no tempo. Mãos à obra. Vamos colocar aqui a mão na massa. Não temos muito tempo, mas então vamos aproveitar para executar as tarefas. A primeira tarefa que vamos executar é a T0. Essa tarefa, se vocês virem, conseguirem ver, é uma tarefa. O que vimos aqui, o nome, o módulo e os parâmetros que esse módulo precisa para completar a ação que queremos fazer dentro dessa tarefa. A tarefa T0 tem várias tarefas dentro dela. Então, isso vai nos levar ao roteador, ao início. O início de hoje do laboratório. Vamos perder tudo o que fizemos. Vamos executá-la. Colocamos Ansible, Playbook, isso vocês têm no guia. Copiamos aí. Se quiserem, podem fazer um show run no router. O roteador. Vocês viram que nós temos configurado já o RPKI, roadmaps, as listas, BGP. Levamos tudo isso até 0. E o comando é o que vocês têm no guia, que aparece aí, que é o passando do console para o guia, e com isso a gente já pode executar. Aqui temos diferentes mensagens que são acrescentados, que são agregados para que nos ajudem, a guiar-nos. Vamos colocar show run e vocês vão ver que o roteador já não tem mais BGP nem outro prefixo configurados. No detalhamento das tarefas, se tiver tempo, vemos. Se não, estamos aqui toda semana, então qualquer pessoa que queira algo especial, quiser fazer algum comentário, fazer qualquer pergunta, é só procurar pela gente, vamos nos ver o tempo todo aqui. A ideia é que essa parte de automação a gente faça e se, houver tempo, a gente vai para o detalhamento disso. O que vamos fazer agora para economizar tempo é executar várias tarefas ao mesmo tempo. Essas tarefas são T1, que configura RPKI. Vamos experimentar primeiro com essa, sozinha, para que vocês vejam como o roteador começa a se configurar. Executamos Ansible Playbook, colocamos "-t", nesse caso T1. Mesmo comando, só que muda para T1. Muito bem, agora vamos a show run. E a tarefa T1 configurava o RPKI. Aqui apareceram as linhas de configuração do RPKI no final do show run.
Vou muito rápido ou vocês estão me acompanhando? Levante a mão aquele que já rodaram este playbook. Vamos esperar um pouquinho. Muito bem. Vamos repetir o que fizemos. Então, rodamos a tarefa T0. Como indicado no guia. E essa tarefa apaga a configuração de tudo que nós configuramos na primeira parte. O roteador fica praticamente como estava no início, antes de começar hoje. Agora com a tarefa T1, vamos ver como funciona. Esta tarefa configura o RPKI. Como não temos muito tempo, vamos executar as tarefas T2, T3, T4 e T5. Com todas essas tarefas, vamos conseguir fazer com que o roteador chegue a ficar como no início, antes de que apagássemos a configuração. Colocamos a lista de tarefas, de arquivos de tarefas, que estamos dentro de cada arquivo, há várias tarefas. E se quiserem, podem olhar o diretório de backup, porque toda tarefa que é executada vai sendo salva na configuração. Então, se estamos no ambiente de desenvolvimento e temos algum erro, podemos voltar atrás na configuração. Em geral, no Ansible, cada tarefa executada nos indica o que mudou e as tarefas que terminaram bem. Neste caso, todas estão verde, ou seja, todas estão bem, ok. Resultado foi esse, ok. Dessas T3, T4, T5, todas essas 17 foram executadas. Vejam onde diz ok igual a 17, com 12 modificações na rota. O que vamos fazer agora é usar BGP Q4. Vamos pegar informações do IRR do LACNIC. Essas informações podem ser vistas com RUIS. Isso não está no guia. Só um segundinho. Neste caso, estamos usando, vocês viram hoje isso junto com a Érica e com o Guilherme Cecileu de manhã. Isso é como se consulta o IRR. Então, vamos consultar pelo owner, que no caso é Nicolás, que gentilmente criou alguns registros para o laboratório. Vocês vão encontrar diferentes tipos de registros no IRR. Neste caso, o último é de quem mantém o registro. Nós vamos usar esse que nós preparamos para este laboratório. Vamos usar um S7 com esse nome. Esse set nos diz que eu vou permitir que me anunciem prefixos a partir desses sistemas autônomos, que são do 65000 até 65005. Se executamos isso,
com o Ruiz, filtrando um pouco mais a informação. O que vamos descobrir é que voltam os sistemas autônomos que eu vou aplicar nos filtros do roteador com os ASPath. Dentro da tarefa, há um comando chamado BGP-Q4, que permite gerar esse ASPath que eu quero filtrar. É bem fácil de ser usado e nos permite economizar bastante tempo. Escrever esses filtros é um pouco mais complexo com expressões comuns ou regulares. O BGP-Q4 vem para vários roteadores. Vocês podem encontrar um que esteja livre e vocês podem executar em vários modelos, inclusive MikroTik. Vamos executar aqui um comando. Eu estou chamando esse objeto chamado S7. Isso vai me devolver o que eu preciso aplicar no roteador. Mas olhem só, isto aqui é para Cisco. Então a tarefa de Ansible vai modificar isso. Vamos aqui ao nosso roteador e colocamos assim, show BGP. Temos uma série de rotas geradas de diferentes ASs que nos são dadas pelo roteador da borda. Então, ainda temos o sequestro de rotas, que é o último prefixo que vocês veem aqui, anunciado pelo 65002, por esse AS. O que vamos fazer? Com a tarefa 6, vamos gerar esse path para filtrá-lo. E na tarefa 7, vamos aplicá-lo. Isso pode ser feito num passo só, mas isso é para que vocês possam ver. Vamos voltar à tarefa executar, agora só com a tarefa 6. Bom, terminou, agora rodamos ou executamos showrun, o nosso roteador, e vemos o que foi modificado. Foram acrescentados esses ASPath, essas listas com esse ASPath que só aceitam anúncios dos sistemas autônomos, dos 65.000 até os 65.005. Isso eu devo aplicar num route map. Criamos então um route map aqui embaixo, chamado permit some ASN, e fazemos coincidir ou matchar com esse path que eu quero filtrar, permit list. Vamos rodar show BGP, temos todas as rotas aí, sendo anunciados pelo roteador de borda, e rapidamente executamos a tarefa 7. Agora, se vemos show BGP, vemos que aparece um só prefixo. Isso deveria
Aqui cabe a pergunta: o que temos que fazer para poder eliminar também este prefixo? O que vocês acham que devemos fazer para eliminar também esse prefixo? Nós eliminamos tudo o que se origina nos roteadores dos tutores, mas ainda ficou faltando a rota sequestrada. Aplicamos o filtro. No entanto, essa rota, como é de um tutor, continua estando aí viva. Então, está na tabela de roteamento. Como fazer, então, para eliminar esta rota? Não sei se há prêmios envolvidos aqui. Tem algum prêmio? Não. Não tem prêmio. Vamos voltar à configuração do roteador. O que aconteceu? Nós mudamos alguma coisa. Aplicamos um roadmap que aplicava todos os prefixos que não eram originados pelos tutores, pelos sistemas autônomos 65.000, 65.005. Mas tem alguma coisa a mais que hoje vocês viram que acontecia e que podiam fazer, que também precisaríamos fazer agora. O que vocês acham que pode ser? Lá temos um valente. No microfone. Se você quer um microfone, aí atrás, por favor. Lembrem que nos corredores nós temos microfones. E temos presentes, sim. Olá, boa tarde. Fernando do Peru. Faltaria acrescentar o filtro de rede para eliminar as rotas inválidas. E como você faria isso? Muito bem, como você faria isso? Acrescentando o route map, que já tem a política para permitir apenas os válidos. Bom, você está bem pertinho, está quente. Se eu acrescentar este route map, eu tiro esse. Isso mesmo. O que falta? Se você pode repetir a pergunta, o que faltaria para... Você disse, bom, temos que filtrar o RPKI, senha, porque é um prefixo inválido, certo? Nós aplicamos, então, de acordo com o IRR, um AS7 que nos permite filtrar. Nós queríamos filtrar e deixar apenas, para ver bem, deixar apenas os prefixos originados dos sistemas autônomos dos tutores. Muito bem, quando aplicamos isso, perdemos RPKI, perdemos o filtro. Você está bem encaminhado. Podemos tirar aquilo que se acrescentou para ver apenas o que ficou inválido e acrescentar o que vai me permitir tirar os inválidos. Fazer o roadmap com os dois filtros, sim. Bom, aí nós aplicamos, sim. Muito bem. Aí você tem um prêmio, você recebe o seu prêmio, seu presente. Então, vamos aplicar a tarefa 8, que, como o Fernando disse, certo? Mudamos o roadmap que vamos aplicar e vemos isso na configuração. Neste caso, voltamos a usar o roadmap do RPKI e acrescentamos os dois match para que faça o match com aquilo que a gente quer filtrar no SPath e também no RPKI. Se são válidos,
Not found. Vamos descartar os inválidos, mas falta uma tarefa que é aplicá-lo no neighbor. Este permite some ASN com a tarefa 9. Modifica novamente com route map RPKI. Vamos ver, antes de fazer isso, como funciona. Primeiro temos que colocar show BGP. Tínhamos um prefixo que era inválido. Agora com a tarefa 9, apareceu a 8 novamente, foi um erro aqui do dedo, digitação. Muito bem, voltamos ao roteador e não temos nada, foram eliminados. Então, fizemos alguma coisa para o S7 para mostrar como podemos pegar informações do IRR e deixar apenas o que queremos receber de vizinhos ou de algum ASN determinado que queremos informação. Filtramos também os prefixos inválidos da rota que foi sequestrada pelo RPKI. Muito bem. Com isto, não sei se há perguntas. Bom, vamos estar aqui durante essa semana. Aqueles que quiserem perguntar para nós sobre Ansible, sobre qualquer coisa, não duvidem, perguntem, porque vamos estar aqui. Isso é tudo muito rápido, mas vocês podem olhar, podem ver toda essa informação. Não sei, Nico, até que dia eles podem ter essa máquina rodando para que eles possam acessar. Não. Podem trabalhar com calma no laboratório durante esses dias até ter o laboratório pronto esta semana. Até quinta-feira. Podem praticar isso no laboratório. Isso vai estar ativo. Façam com calma, aos poucos. Não se preocupe, o guia vai ajudando vocês, vai fazendo com que vocês avancem passo a passo. Façam isso amanhã com calma. Temos esses dias. Se não há mais perguntas, eu dou a palavra ao Guilhermo, que vai fechar o laboratório. Antes que o Guilherme feche o evento, vou dizer a vocês que vamos ficar aqui toda semana. Vocês têm o nosso contato, vamos deixar o nosso e-mail também. Qualquer consulta, comentário que quiserem fazer, vão ser muito bem-vindos. Se nos encontrarem pelos corredores, também podem perguntar, podem nos consultar. Guilherme, consulta. Vamos fazer uma sessão, como fazemos às vezes de... Não disse nada, não vamos fazer nada. Se encontrarem a gente pelo corredor, saibam que podem nos consultar. Vamos continuar conversando sobre esses assuntos. Se alguém tem vontade de comer algum doce mexicano, não sei quantos, por terem ficado aqui até o final, eu dou de presente isso para vocês. Muito bem. Gostaria de agradecer aos 3 tutores pelo laboratório. É incrível que tenhamos conseguido terminar a tempo, na verdade, antes do tempo,
Bom, claro, hoje temos um evento social, por isso nós nos comportamos bem. Vamos um aplauso a todos, aos oradores, aos apresentadores aqui. Obrigado a todos os que estiveram aqui até agora, acompanhando a gente. Para aqueles que estão na sala, o evento social vai ser no restaurante Coco Bambu. A entrada é pela rua Domingo Fassolari, 146. Teremos transporte disponível para os hóspedes do Holiday Inn a partir das 19h15. Lembramos que vocês têm que levar os seus crachás para poder entrar. Não esqueçam os crachás. Amanhã começamos às 8h30, 11h30 UTC para a abertura do evento e com o painel Centro de Dados na Era da Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades. Agora